Ele chegou em Lisboa numa madrugada fria, com os bolsos vazios e o coração cheio de esperança. O nome era Diego. Viera da América do Sul, sem documentos, sem contatos, apenas com a coragem de quem já perdeu tudo e mesmo assim continua a caminhar. O avião aterrissara no aeroporto Humberto Delgado pouco depois das 4 da manhã. As luzes da cidade ainda pareciam sonolentas, e o silêncio das ruas contrastava com a confusão dentro dele. Ao sair do terminal, senti o vento cortante do inverno atravessar o casaco fino que usava. O frio era real, mas não o pior. O que mais doía era o peso invisível da incerteza. Pegou um autocarro qualquer. Não sabia bem para onde ia, apenas queria se afastar do aeroporto. Sentou-se perto da janela e observou as fachadas antigas, as padarias ainda fechadas, os bondes parados nas esquinas como se também estivessem esperando algo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente pequeno. Era um homem entre milhões, um número indesejado, um rosto estranho numa cidade que não o esperava. Desceu no centro, perto da Baixa. As ruas estavam molhadas da chuva da noite anterior. Caminhou por calçadas de pedra portuguesa, deslizando às vezes, como se o próprio chão quisesse empurrá-lo de volta. Encontrou abrigo sob a marquise de uma velha loja e ali, encolhido, abraçado a uma pequena mochila que carregava suas únicas roupas, fechou os olhos por um instante. O sono veio leve, interrompido por buzinas, passos apressados, vozes em português europeu que soavam rudes aos seus ouvidos estrangeiros. Sentia fome, mas não tinha coragem de pedir. As horas passaram devagar, e o céu começou a clarear. Lisboa acordava. Diego lembrou do motivo que o fizera atravessar o oceano, fugir da violência, da miséria e da desesperança. No seu país, a vida era uma sucessão de quases. Quase conseguiu um emprego fixo, quase teve uma casa própria, quase viveu em paz. Aqui, talvez, pudesse começar de novo. Mesmo sem garantias, mesmo sendo invisível. No fim daquela manhã, alguém lhe indicou um centro de apoio a imigrantes. Caminhou até lá, faminto, cansado, mas firme. Foi recebido com olhares desconfiados e orientações vagas, mas conseguiu um prato de comida quente e uma dica: procura por trabalho nas obras. Estão sempre a precisar de alguém. Mas cuidado. Sem papel, a polícia pode te apanhar. E assim começou sua jornada. Com passos cautelosos, Diego adentrou o lado oculto da cidade, os bairros esquecidos, os dormitórios superlotados, os empregos que ninguém queria. Cada dia era uma luta, mas também um passo rumo a um sonho que só ele parecia enxergar. Ainda não sabia que, ali naquela cidade estranha, o destino lhe reservaria algo que nem mesmo ele ousava imaginar: amor. Foi numa manhã chuvosa, enquanto entregava sacos de cimento numa pequena loja de materiais de construção no bairro da Graça, que Diego a viu pela primeira vez. Clara não era como as outras pessoas da cidade. Havia algo nela que destoava do resto, um olhar curioso, mas sem julgamento, um sorriso tímido, mas sincero. Era filha do dono da loja, e embora tivesse crescido entre sacos de argamassa e martelos pendurados na parede, tinha uma delicadeza que contrastava com o ambiente rude ao seu redor. Diego, suado, com as mãos sujas de cal e o corpo doído pela jornada, apenas baixou os olhos quando ela passou. Não sabia bem o que fazer com aquele tipo de beleza. Não era apenas o rosto bonito, era a forma como ela andava, como cumprimentava os clientes, como escutava seu pai com paciência, mesmo quando ele resmungava sem motivo. Ela o notou. Primeiro como quem observa um novo funcionário qualquer. Depois, como quem percebe algo diferente num rosto cansado. As mãos de Diego, embora calejadas, eram firmes. Seus olhos, mesmo escondendo histórias difíceis, tinham uma luz discreta de quem ainda sonha. Nos dias que se seguiram, os encontros se repetiram. Um aceno, um bom dia, um café que ela ofereceu numa caneca azul já gasta pelo tempo. Diego, sempre calado, falava pouco de si. Clara não insistia. Intuía que ele carregava mais do que dizia. E talvez por isso, gostava ainda mais dele. Um dia, ao final do expediente, ela o encontrou sentado no fundo da loja, olhando a chuva cair do telhado de zinco.
Sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo os pingos baterem no chão. Foi o início de algo que nenhum dos dois soube nomear naquele momento. Mas já era amor. O amor entre os dois cresceu como cresce a era nas paredes antigas de Alfama, devagar, firme, quase imperceptível para quem passa apressado. As conversas ficaram mais longas. Clara começou a levar bolos para partilhar na pausa do almoço. Diego, tímido, tentava disfarçar a felicidade que sentia ao vê-la chegar. Entre eles, havia uma delicadeza rara, quase como se os dois soubessem que estavam construindo algo frágil demais para a pressa. Mas Diego carregava um segredo. E com ele, o medo. Vivia num quarto alugado por debaixo da mesa, junto com outros 3 imigrantes. Todos ilegais. Todos invisíveis. Não podia abrir uma conta bancária, não podia se registrar num contrato. Trabalhava por fora, sem direitos, sem proteção. E embora quisesse confiar em Clara, tinha receio de que a verdade afastasse aquele único raio de luz na sua vida. Clara também sabia que havia algo que ele não contava. Sentia isso nos silêncios longos, nas respostas evasivas, na maneira como ele sempre evitava perguntas sobre o passado. Mas preferia respeitar o tempo dele. No fundo, já sabia. E mesmo assim, decidiu ficar. O que os unia não era apenas desejo ou atração, era algo mais profundo. Era a sensação de que, naquele abraço apertado no fim de cada turno, havia refúgio. E assim, entre entregas, olhares trocados e tardes cinzentas em Lisboa, o amor floresceu. Discreto. Verdadeiro. Com raízes fortes, mesmo num terreno instável. Mal sabiam eles que, em breve, tudo seria posto à prova. O inverno se aproximava de novo. 1 ano havia passado desde que Diego chegara a Lisboa. E naquele tempo, apesar da luta diária, ele havia encontrado algo que pensava não existir mais: pertencimento. O trabalho continuava duro, e as dores no corpo já eram constantes. Mas havia Clara. E isso fazia tudo valer a pena. Naquela manhã, o céu estava encoberto. Diego terminava uma entrega em uma obra perto do cais do Sodré. Era só mais um dia comum, até ouvir o som de sirenes. 2 carros da polícia estacionaram em frente ao canteiro de obras. Os operários pararam, inquietos. Um dos chefes gritou: "Documentos, por favor." Diego gelou. Tentou parecer calmo, mas suas mãos tremiam. Um dos agentes caminhou diretamente até ele. "Identificação, senhor." Diego hesitou por um segundo. O bastante para levantar suspeitas. Foi levado para o canto, interrogado, e depois detido. Não houve gritos, nem resistência. Só silêncio. E olhos marejados. Na delegacia, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Registraram seu nome, tiraram suas impressões digitais e o levaram para um centro de retenção de estrangeiros. Lá, numa cela fria, com paredes úmidas e colchões finos, Diego encarou o medo que sempre o acompanhará: a deportação. Lá fora, Clara esperava por ele. Não sabia o que havia acontecido até receber uma ligação de um dos colegas de trabalho de Diego. Ao ouvir a notícia, largou tudo e correu. Chorou. Não na frente do pai, que nunca aprovara o relacionamento. Não na rua, onde olhares curiosos sempre espreitam. Chorou sozinha, no quarto, abraçada ao casaco que Diego havia deixado na loja 2 dias antes. Mas logo o choro deu lugar à ação. Ligou para advogados. Pesquisou sobre regularização de imigrantes. Reuniu documentos. Procurou ajuda em ONGs. E cada passo que dava, sentia-se mais forte. Não era só por amor. Era por justiça. Dentro do centro de retenção, Diego aguardava. Recebia cartas de Clara, simples, mas cheias de esperança. Ela prometia lutar. Ele não queria que ela se desgastasse por ele, mas suas palavras eram a única coisa que o mantinha de pé. Passaram-se semanas. E então, uma audiência. Um processo. Um pedido formal para que ele pudesse permanecer no país. Clara testemunhou ao seu favor.
Falou do caráter dele, do trabalho, do respeito que sempre demonstrou. Falou do amor. O juiz não decidiu de imediato. Mas naquele dia, ao sair do tribunal de mãos dadas com Clara, Diego sentiu algo diferente. Pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que havia uma chance. E mesmo que ainda fosse uma esperança frágil, ela já era tudo. Os dias seguintes à audiência foram longos, lentos, cheios de incerteza. Diego continuava retido, e Clara seguia firme na luta, mesmo quando o cansaço lhe pesava nos ombros e a esperança ameaçava se apagar. Todas as tardes, ela ia ao centro de retenção. Levava comida, notícias, palavras. Não podia tocá-lo, não podia beijá-lo, mas o amor atravessava os vidros e as grades. E bastava um olhar para renovar a fé de ambos. Numa quinta-feira nublada, o telefone tocou. Era o advogado. A voz do outro lado estava calma, mas carregava um leve sorriso no tom. Conseguimos, Clara. A autorização foi concedida. Ela não disse nada por alguns segundos. Sentou-se no sofá, abraçada a um casaco velho que ainda cheirava Diego. Chorou, dessa vez de alívio. E então correu. Correu como quem foge do próprio passado, como quem atravessa fronteiras invisíveis. Correu para dar a notícia que ele tanto esperava. No centro de retenção, quando a porta se abriu e Diego ouviu seu nome, o coração disparou. Clara entrou, com os olhos molhados e um papel na mão. Ele soube na hora. Não precisou de palavras. Abracei-os o silêncio. Ali, no meio de um lugar feito para separar, o amor dele se fez ainda mais forte. Dias depois, ele saiu. Não mais como um forasteiro escondido entre becos, mas como um homem legalizado, pronto para viver com dignidade. O mundo, agora, parecia diferente. Diego conseguiu um novo emprego, dessa vez com contrato. Clara o ajudou a montar uma pequena oficina com o dinheiro que guardava desde adolescente. O pai dela ainda relutava, mas o tempo suaviza até as pedras mais duras. Viu nos olhos da filha uma felicidade que não podia negar. E com o tempo, passou a respeitar aquele homem que, contra tudo, havia lutado não só por amor, mas por um lugar no mundo. Vieram os dias de sol. Os almoços em família. As caminhadas de mãos dadas pela beira do Tejo. Os planos para o futuro. Diego aprendeu a chamar Lisboa de casa, não por papel assinado, mas porque ali, pela primeira vez, sentiu que pertencia. E Clara, a portuguesa apaixonada, sabia que tinha feito a escolha certa. Ela acreditou no impossível, lutou pelo invisível, e venceu. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não reconhece fronteiras. Ele cria raízes, mesmo em terra estrangeira. Anos se passaram desde aquela madrugada fria em que Diego chegou a Lisboa. Hoje, quando caminha pelas ruas de Alfama, os rostos já não lhe parecem estranhos. Os vizinhos o cumprimentam pelo nome. Os clientes sorriem ao entrar em sua pequena oficina, que agora funciona como muito mais do que um lugar de trabalho, é um símbolo da sua nova vida. Ele e Clara se casaram numa cerimônia simples, num miradouro com vista para o rio Tejo. Apenas alguns amigos, o pai dela, agora mais sereno, e alguns colegas que testemunharam de perto a trajetória de ambos. Não houve luxo, mas houve verdade. E isso bastou. Clara voltou a estudar. Diego a incentivou. Ele também começou a escrever à noite, registrando sua história num velho caderno de capa gasta. Dizia que um dia queria que seus filhos soubessem de onde o pai veio, o que enfrentou e, acima de tudo, o que venceu. Às vezes, os dois se sentam na calçada de pedra, com uma taça de vinho e o som distante de um fado vindo de alguma janela aberta. Falam pouco. Já não precisam de muitas palavras. O silêncio deles é cheio de memórias. Ninguém mais pergunta de onde Diego veio. O que importa é o que ele construiu. O que os dois construíram juntos. Na terra onde um dia foi estrangeiro, Diego plantou raízes. E Clara, que o amou desde o começo, colheu junto com ele um novo futuro. Porque o amor verdadeiro não é aquele que ignora as dificuldades, é aquele que permanece, mesmo quando tudo parece perdido.
E naquele canto encantado de Lisboa, entre becos, telhados vermelhos e canções antigas, o imigrante legal e a portuguesa apaixonada viveram aquilo que muitos buscam a vida inteira, um amor livre, forte e verdadeiro.